Correio Debate de volta, a gente vai direto à capital federal conversar com Edil Magalhães. Boa tarde, Edil. Tivemos aí uma semana muito movimentada, muitas votações, algumas até muito polêmicas. Qual é o saldo, qual é o balanço que você traz aí desta semana? Boa tarde, Hermes. Boa tarde a todos. Olha, o saldo, eu diria que foi muito positivo para o governo, pelo menos por enquanto, tá? O governo teve aí a aprovação da LDO, Hermes, que deve ser sancionada até o final de agosto, e ela é válida para o ano que vem. Só que, na LDO, foi retirada a imposição, a determinação de que as emendas de relator deveriam ser pagas obrigatoriamente. Ou seja, aquelas emendas que estão falando do tal orçamento secreto, elas eram impositivas. E isso caiu na aprovação da LDO, o que deu um grande alívio para o governo. Porque agora o governo não mais ficará tanto na mão do Congresso Nacional com relação à execução dessas emendas. Ele então tem esse vínculo com o Centrão, mas, por enquanto, não deverá ficar na mão do Centrão para executar essas emendas do relator chamado orçamento secreto. Mas Arthur Lira, o presidente da Câmara, não se deu por satisfeito e promete trazer esse assunto ainda no mês de agosto, após o recesso parlamentar. Tivemos também, Hermes, a PEC emergencial, uma vitória do governo. Recebeu aí 41 bilhões de reais para poder utilizar com algumas ações sociais e benefícios. Aqueles que já sabemos, o Vale Gás, o Vale Diesel e o Vale Mais R$200 para o Auxílio Brasil. Isso tudo nos bastidores foi uma engenharia construída pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que conseguiu aprovar o estado de emergência para poder validar legalmente benefícios do governo federal em um momento pré-eleitoral, em pleno ano eleitoral. Mas a oposição não gostou, Hermes. Tanto é que, nos bastidores, vários deputados do PT conversaram com o deputado paraibano Aguinaldo Ribeiro, levando a ele o quanto ele faz falta se estivesse na presidência da Câmara. Inclusive, avisaram a ele, conversaram com ele, numa articulação que, caso o ex-presidente Lula volte a ser presidente da República, o PT, a bancada do PT, estaria disposta a apoiar o nome do deputado Aguinaldo Ribeiro para presidir a Câmara dos Deputados nessa eventual hipótese, Hermes. Então, o governo conseguiu ali. Diga. Edinho, antes de você continuar nessa agenda, deixa eu fazer aqui um adendo a essa informação do Partido dos Trabalhadores, que eu também vi uma postagem do deputado federal Frei Anastácio, que é do Partido dos Trabalhadores, se queixando dos colegas petistas aí na Câmara Federal, porque nos bastidores eles estão dizendo que não gostaram, que foi contra, que o pedido emergencial é um estelionato eleitoral, mas eles votaram a favor do projeto, votaram pela aprovação do projeto. Né? Então há aí uma contradição desse posicionamento de alguns petistas. Pois é uma saia justa para a oposição, em ano eleitoral e num momento de pré-campanha, querer cortar benefícios para a população que mais precisa. Isso é fato. Agora, o deputado Frei Anastácio ele é mais independente. E foi o único deputado do PT, de todos da bancada federal na Câmara dos Deputados, que votou contra a matéria. Aliás, ele foi um dos 14 deputados que votou contra no primeiro turno e um dos 17 que votou contra no segundo turno, porque o placar foi para mais de 420, 430 deputados no segundo turno. E ele disse que era ridículo a posição e a postura dos colegas do PT em criticar a matéria e, no final, ter que votar a favor. Então, realmente, outra nota de bastidores que foi a posição, a postura do deputado Frei Anastácio com relação a esse momento na Câmara. Agora, o que os partidos de oposição mais criticaram não foi o mérito da proposta, Hermes, de levar recursos, dinheiro e benefícios para quem mais precisa, mas foi todo o processo que Arthur Lira conseguiu impor ali nos procedimentos da Câmara dos Deputados para aprovar a matéria, para poder flexibilizar o regimento, para poder agilizar os trâmites e para poder realmente votar em 2 turnos uma PEC dessa
desse tamanho, desse volume, e que sim vai levar benefício aos brasileiros e que dá aí essa sensação de vitória para o governo federal, Hermes. E, por fim, nós também tivemos, além disso tudo, a PEC dos enfermeiros, que é muito importante essa PEC, Hermes, que é o novo piso salarial para os enfermeiros, técnicos de enfermagem. Eu recebi diversas mensagens de profissionais da área aí da Paraíba e de diversas regiões do estado perguntando sobre essa aprovação dessa matéria. Então, a preocupação dos parlamentares, Hermes, em fazer a votação de um projeto que já tinha sido aprovado ano passado por uma PEC para que os profissionais da área de saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem, que são concursados, que são vinculados a prefeituras, a municípios, a governos estaduais, eles não fossem prejudicados por algum veto do presidente da República ou por alguma ação dizendo que seria vício de origem. Agora, com a aprovação de uma PEC que coloca isso na Constituição, não tem perigo do presidente vetar ou também de ter alguma judicialização sobre vício de origem. Agora, o que as pessoas estão nos perguntando é quando isso vai acontecer. Isso vai acontecer, Hermes, quando tiver dinheiro. O Congresso Nacional ainda vai votar e analisar quais são as fontes pagadoras para executar o que está escrito nesse projeto. E o projeto que foi aprovado, ele prevê que, até o fim do exercício financeiro de publicação da nova lei, será feita a adequação orçamentária para essa remuneração. Ou seja, se a lei aprovada for publicada ainda esse ano, até o final de 2022, até 31 de dezembro de 2022, tem que ter essa adequação orçamentária. Se ela ficar, por exemplo, para o ano que vem, no exercício do ano de 23, aí, até o final de 2023, é que será feita essa adequação. Claro que, por óbvio, haverá aí toda uma necessária agilidade para que isso possa ser publicado o quanto antes, Hermes. E esse piso possa valer já a partir do ano que vem, com essas adequações orçamentárias, beneficiando aí milhares e milhões de enfermeiros e técnicos de enfermagem em todo o país, Hermes. Eu só quero voltar num ponto da sua participação hoje, que é a questão dessa estratégia de Arthur Lira de colocar o estado de emergência, e aí tem um significado para o telespectador entender como é que funciona isso. Como foi aprovado o estado de emergência, esse aumento nesses auxílios todos, nesses benefícios, só vale para um período determinado, ou seja, até dezembro deste ano. Então, o governo está dizendo que não está enganando ninguém, que não há estelionato eleitoral, porque tem um prazo definido e todo mundo já sabe, inclusive os deputados de oposição. Não é isso mesmo? Exatamente, Hermes. A única exceção para que se permita que o governo federal possa fazer pagamento de algum benefício para a população é o estado de emergência. E o estado de emergência, para ser decretado, precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional, ou seja, por ambas as que a PEC emergencial, ela trazia no mesmo instrumento a proposta de criação de aumento do Vale Gás, de criação do Vale Diesel, de aumento do Vale do Auxílio Brasil, né, do auxílio emergencial, criando esse estado de emergência, aprovando essa proposta do governo de criar esse estado de emergência que nós já estamos vivendo desde ontem com a promulgação dessa PEC que vai vigorar até dezembro de 22, Hermes. Perfeitamente. Okay. Edinho Magalhães, obrigado mais uma vez pela participação. Você trouxe realmente aí uma radiografia do que foi essa semana. Para a semana a gente volta. Um bom final de semana para você. Ok, amigos. Um bom final de semana, uma boa tarde sexta-feira e até semana que vem. Até mais.